Oi, tudo bem? É uma alegria imensa estar aqui contigo nessa Law Week promovida pela Jornada Internacional de Direito, nessa semana em que a gente vai discutir tantos temas da atualidade da área. Eu me chamo Pauliane Marque, sou advogada, atuo no escritório PMR Advocacia, na área que concentra o núcleo de processos estratégicos da casa, e quero apresentar para você que está nos acompanhando nesse momento insights sobre o direito da moda, que também é conhecido como Fashion Law. Esse é um tema que ele é inovador, com um potencial considerável e que tem tudo a ver com a atualidade jurídica do Brasil. Então, em síntese, eu vou abordar 3 pontos centrais, começando com o que é e onde surgiu o direito da moda, porque embora pareça óbvio, é importante pontuar umas particularidades e história sempre é legal. Na sequência, eu vou abordar o porquê e como, e isso envolve os princípios que regem o direito da moda, sendo que um deles atrai a minha atenção de maneira especial, e como as áreas do direito se comunicam com a moda e por isso trazem oportunidades ricas para aqueles que pretendem se dedicar ao mercado. Então, para entender do que a gente está falando, vamos começar esclarecendo o que não é o direito da moda, porque muitas confusões existem. Não é dress code, não é desfile de advogado, não é análise de tendência, não é personal stylist, não é o que vai estar em alta na estação. O direito da moda, ele é sistematização, interdisciplinariedade e mercadologia. Para vocês terem uma ideia, o mercado da moda, ele perde em termos financeiros para a indústria da alimentação e bebida ser consideradas juntas. Então, ele movimenta uma grande parte da economia global. No Brasil mesmo, a tríade moda, acessório e beleza é maior, inclusive, que a de eletrônico. Então, com uma potência dessas, a estimativa é de que 1 a cada 6 pessoas no mundo trabalhe para alguma das etapas da cadeia produtiva da moda, que envolve a extração da matéria-prima, a produção, a venda, o consumo, o descarte. Inclusive, aqui no Brasil, nós somos o único país ocidental que tem a capacidade de realizar dentro do seu próprio território todas essas etapas da cadeia produtiva. E é por todo esse potencial, esse desenvolvimento, essa expansão, que diariamente se tem a necessidade de que consumidores, trabalhadores e marcas estejam devidamente orientados e protegidos. Mas o direito da moda, ele não é uma área clássica do direito, porque não tem um direito material autônomo suficiente e específico para ele, como a gente vê no tributário, ou no trabalhista, ou no civil, que são áreas que a gente sabe que tem os seus próprios métodos, os seus próprios institutos, as suas próprias leis. E foi por isso que uma das primeiras características que eu citei foi a da sistematização. A gente diz que o direito da moda, ele opera com a sistematização de diversos ramos do direito voltados para a indústria da moda e para ela lapidados, como contratos ambiental, empresarial. Ou seja, a gente aplica a legislação existente por analogias, por vezes se orientando inclusive com tratados internacionais e diplomas já consolidados. Isso tudo com o intuito de incentivar e proteger o ciclo produtivo da moda, desde o pré-consumo, durante o consumo e no pós-consumo. Essa é uma área extremamente desafiadora, porque ela demanda conhecimento multidisciplinar bem além do conhecimento jurídico. Como a cultura inserida, a história da moda, sobre arte, afinal de contas as criações de moda são produtos artísticos, então não é só gostar de moda ou fazer o look do dia da audiência. É realmente ter uma visão ampla sobre o vestuário, sobre o comportamento e tudo que ele reflete. E como é uma área de atuação mercadológica, é muito necessário que se tenha compreensão da perspectiva estratégica do negócio. O que pode soar estranho para um profissional com formação clássica do bacharel em Direito, porque envolve aspectos não tão familiares, como política de preço, como previsão de demanda, saber quem são os maiores players do mercado, né, as maiores marcas. Então, assim, para que possa ser feita a atuação jurídica que se espera do profissional do direito especialista em moda, a gente precisa pensar também fora do direito. Precisa do planejamento de criação, precisa conhecer a gestão e a atividade da empresa. E esse processo de planejamento, ele vai começar lá com a realização do diagnóstico das atividades, das oportunidades e ameaças do mercado, dos pontos fortes e fracos da organização.
porque são o que dão suporte aos objetivos e ações do nosso cliente. Mas isso só vai ser possível se houver a compreensão real do funcionamento de toda essa cadeia da moda. Porque é com isso que a gente vai entender para atender às necessidades do negócio e do cliente. Então tem que ter uma visão macro, de economia, de política, e por isso essa é uma área que envolve uma razoável complexidade e também é bastante instigante. Então, para saber do que eu tô falando, eu preciso contar que o espírito do Fashion Law começou a ser difundido em 2006, olha como ele é novo, pela advogada e empresária norte-americana Susan Scafidi. Ela que começou a expor na internet, através do blog dela, os estudos sobre o tema. E foi essa ação dela a propulsora da primeira disciplina específica de Fashion Law em Universidade de Nova York. Aí, na sequência, em 2010, foi criada uma organização sem fins lucrativos para dar treinamentos a advogados e designers e também suporte legal à indústria da moda, o que foi motivado por causa dos problemas relativos às cópias cada vez mais frequentes de criações da indústria da moda. Inicialmente, o foco da organização era a proteção das criações pela propriedade intelectual, que envolve o direito autoral, desenhos industriais, marcas, patentes, mas com o tempo o Fashion Law ele passou a englobar outras áreas de direito que necessitavam de advogados mais familiarizados com os problemas específicos da indústria da moda, por conta dessas relações jurídicas além da moda. No Brasil mesmo, o tema chegou no final de 2011 e aí na sequência foi promovido um programa de iniciação científica da matéria. Mas foi na OAB São Paulo que foram criadas as primeiras comissões focadas no tratamento do tema, sob a orientação da doutora Thais Toski, que é uma das nossas referências. Aqui no Rio Grande do Sul, o tema ainda engatia com passos pequenos e firmes, visando difundir o estudo, ter especialização e abrir o mercado. Mas a gente já tem como parâmetro a minha colega e amiga doutora Thaeli José, que é uma das autoras do e-book Introdução ao Direito da Moda, disponível na Amazon para quem tiver interesse. Então, assim, a gente tem que considerar que a moda, o mundo têxtil, eles têm uma significância na história da humanidade. Então, hoje a gente está construindo uma área que se dedica ao funcionamento de um mercado tão potente, é sim, bastante desafiador. É forjar uma disciplina que tem total relevância na atualidade. O ato de se vestir ele começou na pré-história e hoje ele se desenvolve sob a ótica de transformação do coletivo. Então é natural que se desenvolva também uma área dedicada a orientar mais de perto esse mundo. E hoje a gente está fazendo essa história. Então, assim, todas as peculiaridades e a multiplicidade de áreas que compõem o direito da moda, elas demandam que a gente tenha um norte, uma orientação, uma referência que seja comum. E propicie que existe convergência entre todos esses vieses. E por isso os princípios jurídicos são tão relevantes. No caso do direito da moda são eles: não apropriação cultural, respeito dos direitos da propriedade intelectual dos seus criadores, rastreabilidade e divulgação da origem, igualdade e não discriminação, dignidade da pessoa humana, dignidade animal e desenvolvimento sustentável. E tem 3 que eu gostaria de chamar a atenção. O primeiro deles, e que provavelmente está no espírito da maior parte das nossas áreas jurídicas, e é o fundamento de um conjunto de direitos, é o princípio da dignidade humana. Então, embora nós já estejamos familiarizados com ele, é bem necessário frisar que garantir a dignidade da pessoa humana é uma conduta que está em total consonância com o desenvolvimento da sociedade. Porque isso depende da garantia de condições de subsistência dignas que acompanhem as necessidades do desenvolvimento pessoal. Porque não basta simplesmente assegurar o direito, dizer que a pessoa humana tem dignidade. É necessário que se tenha um mínimo de mecanismo para executar esse direito. Então, quando a gente aplica esse princípio ao direito da moda, a gente vincula não só o Estado, mas também as entidades públicas, privadas e as pessoas a terem esse compromisso. E ter esse tipo de comprometimento em uma área de tanto alcance estimula iniciativas. Por exemplo, em 2009, o Ministério da Previdência Social ele firmou um termo de ajustamento de conduta com a empresa responsável pela promoção do São Paulo Fashion Week. Nesse TAC ficou acertado que 10% dos modelos de cada desfile
deveriam obrigatoriamente ser afrodescendentes ou de descendência indígena. E isso foi o marco da inclusão da diversidade na história da moda brasileira, porque desde então se passou a perceber com mais frequência nos desfiles, propagandas, campanhas, fotos e catálogos uma multiplicidade de estereótipos. Então, quando uma empresa leva a sério a igualdade, a não discriminação, se importa em criar um compliance antidiscriminatório, por exemplo, para que as tantas pessoas que se relacionam com a marca dela e dela dependem sintam a sua dignidade respeitada, esse direito está sendo subsidiado e não só garantido. E sem a necessidade de intervenções, reprimendas ou estímulos internos, como às vezes a gente sabe que acontece. Então o impacto social disso ele é gigantesco, e por isso esse é um dos princípios que lastreiam o direito da moda. É uma ferramenta de transformação poderosa e uma postura adequada nesse sentido representa muito sobre uma marca. O próximo ponto que convém a gente destacar é o princípio da dignidade animal. Embora a comoção em torno do tema tenha chamado a atenção da sociedade em geral, elevar o assunto ao status de princípio em um ramo de direito que está se consolidando é uma forma de o tema ser encarado com ainda mais seriedade e a causa defendida com mais vigor. Se a gente parar para pensar que a atual forma de consumo do ser humano e a forma como ele se comporta perante o planeta, já que a gente ostenta a qualidade de agente responsável pelas principais mudanças climáticas que vêm ocorrendo no meio ambiente, a gente tem que analisar também a forma como tratamos os demais seres. E por isso pensar a dignidade animal é necessário. Pensando no mundo cosmético. A relação do número de animais que morrem em nome da indústria da moda anualmente, a nível de mundo, quando analisado com a não tão satisfatória precisão que os testes realizados apresentam e considerando também o nível de tecnologia que a gente tem hoje, coloca em xeque o nível da atenção que tem sido dado ao tema da dignidade animal. E no momento que o direito da moda abraça essa causa como um dos princípios, é uma possibilidade de, nas diversas relações jurídicas que envolvem a cadeia da moda, se ter atenção, iniciativa e estímulo para incentivar o desenvolvimento de técnicas alternativas. Com isso se muda o cenário, como em outros lugares que já abandonaram essa visão utilitarista dos animais em prol da moda. Isso pode até possibilitar a ampliação do mercado, tá? Para destaque final, porque na minha percepção tem uma relevância especial, temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Não é novidade para ninguém que cada vez mais cresce a demanda por uma moda ética e sustentável. A comunidade política internacional ela admitiu a existência da necessidade de conciliar o desenvolvimento socioeconômico com a utilização dos recursos da natureza. E isso foi lá em 1992, na Conferência das Nações Unidas, a ECO 92. Então, entender a finitude dos recursos naturais é entender também que não dá para produzir e consumir de forma inconsequente. Por isso que ter como um dos pilares do direito da moda a sustentabilidade significa uma maneira de orientar a conversão entre todas as áreas do direito à responsabilidade ambiental. Isso não só pensando no planeta ou pessoa em si, mas também na sustentabilidade do negócio. Porque esse agir responsável significa que a empresa que hoje garante o tratamento da água que sai da tinturaria ou que se preocupa com a emissão do carbono, está garantindo também a funcionalidade do próprio negócio no futuro. A indústria da moda está associada a muitos impactos relacionados à sustentabilidade, tipo a poluição química, a geração de subsídios e até efeitos nocivos às comunidades produtoras. Isso tem que ser reparado de alguma maneira. O modelo econômico e social que a gente vê instaurado e é totalmente desproporcional em relação à utilização dos recursos naturais e ao desenvolvimento pessoal é o fast fashion. Esse conceito da moda rápida, de alteração veloz da moda, que é operada pelas grandes empresas, nesse modelo onde os produtos são fabricados, consumidos e descartados no ritmo das tendências sazonais, muda a estação, muda tudo, em ciclos ininterruptos, acaba que a gente vê peças de roupas que são utilizadas pouquíssimas vezes e geram bem mais emissão de carbono que uma peça comum. Tem relacionada a ela a emissão de carbono bem maior que uma peça comum. Mas também, em contrapartida, tem o não tão poderoso slow fashion, que
porque opera com um modelo de produção não massificado. Transparência quanto à origem dos materiais que utiliza e mão de obra. Demonstra para o consumidor as boas práticas ambientais, econômicas e sociais, que é o que a estilista Vivienne Westwood diz sobre compre menos, escolha melhor e faça durar. Para vocês terem uma noção, hoje, enquanto uma peça de slow fashion é utilizada em média 50 vezes, uma de fast fashion é aproveitada 5 vezes. Isso importa uma média de 400% a mais de emissões de carbono. A gente já tem tecnologia de tecido que possibilita um agir estratégico do produtor. O blockchain na indústria têxtil, para o consumidor ter acesso a informações de forma objetiva sobre a ética envolvida no produto que ele está adquirindo. Então, ferramenta a gente tem para pensar nisso. Hoje, o movimento que mais chama atenção nesse sentido é o promovido pelos próprios destinatários finais do produto. Está super difundida a prática do uso de peças de second hand, por exemplo. Mas para que o alcance seja proporcional à necessidade ambiental, é fundamental que toda a cadeia produtiva esteja orientada nesse sentido. E embora muitas marcas já estejam agindo para isso, tem instituído como um dos pilares do direito da moda o princípio da sustentabilidade, significa dizer que todas as relações jurídicas vão considerar essa frente. Que o compliance da marca vai considerar a sustentabilidade. Que o contrato da marca vai defender a sustentabilidade. Que serão apresentadas formas de construir relações saudáveis à marca e ao consumidor orientadas pela sustentabilidade. E isso tem uma baita relevância para o mundo. Então, dito isso, mas Pauli, como atuar com o direito da moda? O advogado da moda, ele opera de maneira consultiva, preventiva e contenciosa, como outro. O escopo de atuação dele é assessorar o empreendedor, o trabalhador, os colaboradores. Ele vai proteger a atividade, ou seja, ele atende, de maneira geral, os anseios, os direitos e deveres dos atores da indústria da moda. O diferencial é que, do ponto de vista jurídico, isso demanda um estudo de diversas áreas do direito, como o constitucional, o penal, o empresarial, o internacional, o ambiental, a propriedade intelectual e várias outras. Isso não significa dizer que se tenha que ter especialização completa em todas elas, mas sim a necessidade de compreensão dos contextos em que cada uma atua, para quando houver a necessidade de orientação jurídica ao cliente, não só saber qual área é a competente, mas também saber de que maneira estratégica quais pontos são relevantes para a conduta adequada. Isso sem considerar também a possibilidade de especialização em uma dessas áreas com foco no mercado. Ou seja, possibilidade não falta e demanda existe. Seria inviável, no tempo que a gente tem aqui, eu esgotar os contextos em que a moda se insere nas áreas clássicas do direito, que são elas a nossa possibilidade de atuação, porque tem inúmeros exemplos que cabem no direito do consumidor, no direito trabalhista, na mediação, na responsabilidade civil do influenciador digital e por aí vai. Mas eu entendo que a provocação que eu gostaria foi feita e eu estou perfeitamente à disposição para seguir a conversa. Então, assim, o tema ele é complexo, ele é apaixonante, ele é rico e por isso a gente poderia falar, sim, sobre ele mais tempo. Mas eu queria arrematar frisando que a importância dele é a potência. O mercado da moda é vital para o ser humano em termos de consumo. A extensa cadeia produtiva é a que mais demanda trabalho humano no mundo, além dos seus produtos carregarem diversos reflexos sociais, políticos, culturais e religiosos. Então, o profissional do direito que se dedicar a entender essa robustez e as incontáveis relações jurídicas que vêm dela, ele poderá ser o pilar jurídico necessário às organizações que cada vez mais sentem a necessidade de ter sinergia entre as áreas. Para encerrar, gostaria de deixar registrado que foi muito legal estar com vocês, compondo esse evento que eu admiro tanto. Inclusive, coincidentemente, eu estava organizando algumas coisas e encontrei o meu crachá, de quando eu fui participante há 3 anos. Então é bastante desafiador e gratificante fazer parte desse repertório. Parabéns à Jornada Internacional de Direito de Gramado por nessa 26ª edição inovar, promovendo esse encontro digital que é gratuito
e tem a intenção de provocar o debate, a reflexão e os novos insights para estudantes e profissionais do direito. Eu tenho certeza de que as inquietações resultantes dessa experiência serão instigantes. Bom evento e até a próxima! Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Brenda Lippert Bassani, eu sou advogada no escritório Petri Machado da Rosa Advogados. Eu atuo no núcleo recursal do escritório. É um prazer enorme estar aqui com vocês nessa Law Week, proporcionada aí pela Jornada Internacional de Direito, nesse evento online e gratuito, onde iremos discutir diversos temas da atualidade do direito. Eu vou falar um pouquinho com você sobre cadastro positivo e lei geral de proteção de dados. A gente vai falar um pouquinho sobre o que é o cadastro positivo, o que é a lei geral de proteção de dados, vamos falar um pouquinho sobre os princípios, sobre o tratamento de dados em si, e uma análise da aplicação do cadastro positivo sobre a perspectiva da LGPD. A gente sabe que os dados, o compartilhamento de dados, eles são analisados e realizados desde o início de qualquer relação, sejam elas comerciais, pessoais, e aqui vamos interessar principalmente os dados econômicos de pessoas físicas e jurídicas para fins aí de análises de cadastro positivo. O cadastro positivo foi instituído pela Lei 12.414 e ele nada mais é do que um banco de dados onde serão incluídas informações sobre o comportamento financeiro do consumidor. E vai ser possível, a partir daí, a formação de um histórico de crédito, contendo as informações sobre quitação de contas, sobre pontualidade de pagamentos e dentre outras condutas que serão capazes de caracterizar esse consumidor como um bom pagador. Os consumidores considerados aí como bons pagadores, eles vão receber uma maior pontuação e aí uma maior possibilidade, uma melhora nas chances de aprovação de crédito. Porque antes da entrada em vigor da lei do cadastro positivo, a avaliação de perfil desse consumidor ela era limitada, ou ele era um consumidor inadimplente, eventualmente aí cadastrado nos órgãos de restrição ao crédito, ou ele era um consumidor sem dados antecedentes, o que limitava muito essa análise de crédito, eventual análise de concessão de crédito para o consumidor. Dito isso, apenas os dados concretos que já existem em relação ao histórico de crédito do consumidor serão computados e permitirão aí uma formação de juízo sobre o risco de crédito deste consumidor. Nesse sentido, a existência do cadastro positivo por si só, ela não vai definir um bom pagador ou um mau pagador, mas ela vai trazer aí informações fáticas que vão permitir uma melhor análise para uma melhor tomada de decisão, uma tomada de decisão mais assertiva com relação a essa concessão de créditos. Vale a gente ressaltar também que esses dados eles não serão disponíveis, a empresa não vai poder realizar esses acessos sem nenhum controle. Esses acessos a esses dados de informações de crédito só vão poder ser acessadas para eventuais análises de crédito. Mas enfim, quais os tipos de dados? Afinal, quais os tipos de dados que estarão aí no cadastro positivo? Os dados vão ser dados considerados aí cadastrais, nome, CPF, endereço, e além disso, obviamente, aí efetivamente para a formação de banco de dados, históricos de pagamento, de adimplamentos dessa pessoa, ou seja, se ela já realizou empréstimos, como que ocorreu o pagamento desse empréstimo, e também serão computados para fins de dados o comportamento do cadastrado como consumidor, ou seja, se esse consumidor ele paga os prazos das contas básicas de água, luz, telefone, gás, essas contas básicas do cotidiano.
Vale a gente ressaltar aqui que a lei que regulamenta o cadastro positivo, ela proíbe expressamente que sejam incluídos no cadastro positivo os dados sensíveis. O que são dados sensíveis? São dados considerados pela lei referente à religião, referente à opinião, filiação sindical, dados de saúde. São esses dados que nem seriam necessários, nem teriam uma efetiva aplicação, não teriam uma finalidade para a utilização neste cadastro, porque a título de qual finalidade seria necessário que, eventualmente, aqui uma instituição financeira tivesse acesso aos dados de saúde deste cadastrado para que ele liberasse ou concedesse melhores taxas de crédito, melhores prazos de pagamento, nem faria muito sentido para o objetivo aqui do cadastro positivo. As informações utilizadas, elas podem ou não fazer parte dessa relação que vai anteceder a concessão do crédito. Porém, além dessas informações referentes aos indivíduos que se encontram inadimplentes, vai ser possível a gente estabelecer aqui uma propensão de solvência do devedor, a partir do mapeamento aí dos seus hábitos de consumo. Essas informações elas vão estar aí disponibilizadas pelas empresas que estão sistematizando essa geração de dados e registrando essa classificação de eventos obrigacionais dessas pessoas físicas, como a gente já comentou, que são os titulares dos dados pessoais. Então, os conjuntos de dados disponibilizados pelas empresas, eles vão gerar, aí através de recursos tecnológicos e de alguns instrumentos, um auxílio para conceder um crédito de forma mais precisa, porque essa análise ela vai ser baseada em informações concretas prestadas. Ela vai ser uma análise concreta que vai possibilitar uma concessão de crédito, reduzindo aí, eventualmente, as probabilidades de inadimplência daquele cadastrado, né? No caso de concessão de empréstimo, a possibilidade de insolvência do cadastrado, ela já vai ser algo analisado no momento da concessão, né? Então, cabe a gente analisar os princípios previstos também na Lei Geral de Proteção de Dados para que tenha esse tratamento dos dados pessoais, porque essas empresas elas vão estar sob posse de dados pessoais e, obviamente, realizando o tratamento desses dados. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados, ela vai acabar, ela traz aí meios para se realizar esta análise, esse tratamento de dados, principalmente aí relacionado às boas práticas dessa empresa e dessa prestação de serviço, né? Desses serviços de proteção ao crédito, que, como a gente mencionou, vão conter aí um banco de dados pessoais expressivo e que vão estar antes da Lei Geral de Proteção de Dados. Esse banco de dados aí ele já vai estar criado em conformidade com o Código de Defesa do Consumidor e com a Lei do Cadastro Positivo, né? Que são leis anteriores à Lei Geral de Proteção de Dados. Porque a Lei Geral de Proteção de Dados, que é a Lei 13.709, ela é posterior à Lei do Código de Defesa do Consumidor e à Lei do Cadastro Positivo. Então, a LGPD, ela, em resumo, ela vai estabelecer aí princípios, direitos e deveres que devem aí ser observados no tratamento dos dados pessoais, permitindo também que esses setores eles continuem atuando e tratando esses dados pessoais com uma maior segurança jurídica, de modo que a própria Lei Geral de Proteção de Dados, ela trouxe uma base legal prevista no inciso 10º do artigo 7º,
que vai prever justamente essa utilização dos dados pessoais para fins de proteção de crédito. E estabelecendo aí o primeiro diálogo entre a Lei Geral de Proteção de Dados e a Lei do Cadastro Positivo, que já previa aí esse eventual mapeamento de dados para fins de construção de score de crédito. Então, para o cidadão, vai ser uma forma de ter maior proteção no tratamento dos seus dados. E, por outro lado, para as empresas, vai ser uma maneira de ter critérios claros e objetivos para se orientar no tratamento desses dados. Inclusive, a gente está vendo aí que algumas empresas, principalmente investimento externo, ela está exigindo para tratamento de dados no Brasil que as empresas as quais aí vão realizar relações econômicas, que essas empresas comprovem a sua efetiva aplicação e enquadramento na Lei Geral de Proteção de Dados. Então aí, além de garantir, a Lei Geral de Proteção de Dados, além de garantir regras específicas para o consumidor, para o cidadão titular do dado e para a empresa que vai realizar esse tratamento de dados, ela vai estimular a economia e o desenvolvimento de tecnologias e do bem-estar social, considerando que os investimentos eles vão ser mais recorrentes no caso das empresas estarem de acordo com o que determina a lei. É importante a gente ressaltar que, e inclusive desmistificar, que o consentimento, esse consentimento expresso do titular de dados, para legitimar esse tratamento do dado pessoal, ele é apenas uma das hipóteses previstas, uma das hipóteses legais previstas para o tratamento de dados, ou seja, o consentimento expresso do titular, ele não é a única hipótese que a lei prevê para o tratamento de dados pessoais. Inicialmente, a lei do cadastro positivo, ela veio num modelo opt-in, ou seja, o titular do dado, ele demonstrava interesse em realizar esse cadastro para fins de análise positiva. Dentre outras alterações da lei, houve essa mudança do cadastro positivo para opt-out, ou seja, tem essa inclusão automática do titular no cadastro positivo, o que vai gerar aí uma leve polêmica em volta dessa quebra de privacidade do titular. No cenário mundial, falando em cenário mundial, a maioria dos países que aplica a lei do cadastro positivo, o cadastro ele é opt-out. Os credores eles vão enviar automaticamente o histórico de dados dos clientes para os gestores dos bancos de dados. O Brasil, como possui uma forte tendência da GDPR na nossa LGPD, a GDPR, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União Europeia, acabou instituindo aí o mesmo modelo de opt-out, o que vai garantir uma maior celeridade nessa formação dos cadastros positivos, bem como a gente vai ter uma base mais segura e completa, porque se o cadastro positivo ele partir do princípio opt-in e depender da necessidade expressa e de interesse do consumidor, além de ser mais demorado, porque até que o consumidor demonstra interesse, até que esses dados são lançados, se analise e se mapeie quais dados de quais consumidores estamos autorizados a mapear, alguns consumidores nem consentiam com esse cadastro. Então, o cadastro positivo ia acabar caindo em desuso por uma má utilização, porque não se conseguiria formar um histórico de crédito efetivo em cadastros pingados. Algumas pessoas realizam o cadastro, outras não. Essa formação de histórico, ela seria defasada e
eventualmente até incompleta, além de ser muitíssimo mais demorada, porque aí depende de várias concessões de uso desses dados. A exemplo da GDPR, houve uma atenuação na Lei Geral de Proteção de Dados desse poder do consentimento do titular de dados, porque o artigo 7º da lei ele vai trazer diversas outras hipóteses legais para que ocorra esse tratamento de dados, desde que esse tratamento de dados ele ocorra atrelado necessariamente em observâncias aos fundamentos legais, previstos no artigo 2º da lei, e aos princípios previstos no artigo 6º da lei. Ou seja, nestes casos, o tratamento de dados, ele ainda que ocorra sem o consentimento do titular do dado, ele não vai implicar necessariamente no descumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados, porque ele vai estar sendo aplicado com base nos fundamentos e princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. A Lei do Cadastro Positivo, ela também vai permitir e vai prever essa possibilidade de uma inclusão e exclusão de informações inseridas neste cadastro positivo, mediante o requerimento do cadastrado. Além da inclusão e exclusão, o cadastrado ele vai poder solicitar alterações nas informações do cadastro. Informações a título de endereço, de nome, o nome pode ter sido lançado com alguma divergência, CPF. Então, o cadastrado ele vai poder solicitar não só o cancelamento, caso seja do seu interesse, do cadastro positivo, mas ele também vai ter essa autonomia para solicitar as alterações que forem necessárias neste cadastro. Então, o sistema ele deixou de ser opt-in, ao retirar essa necessidade de consentimento do titular para entrada no cadastro, e passou a ser opt-out, mas ele ainda permite que esse cadastrado solicite sua exclusão em qualquer momento e na medida que vai se mostrar em consonância com a LGPD. Apenas uma informação a título de curiosidade, diversos outros países que aplicam a lei do cadastro positivo não prevêem essa exclusão do cadastro. Ele não é passível de ser solicitada a exclusão pelo titular. Há outros aspectos aí da lei do cadastro positivo que vão demonstrar uma preocupação desse legislador em estar em consonância com os princípios que depois vão estar na Lei Geral de Proteção de Dados, que são os princípios da finalidade, da adequação, da necessidade e da transparência. Conforme a gente falou, a transparência ela é esse acesso do consumidor a essas informações, esse acesso claro, olha, os meus dados são tais, eles são tratados de tais formas, eles estão corretos ou não, e os dados que vocês utilizam são esses. O princípio da finalidade ele vai servir, como o próprio nome diz, para determinar a finalidade, para que aqueles dados são usados. Como eu mencionei anteriormente, a finalidade qual seria a finalidade da gente utilizar dados sensíveis aí no tratamento para eventual análise de cadastro de crédito, né? Alguns dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados, eles já vieram subentendidos na Lei do Cadastro Positivo e seguiram em consonância com a Lei Geral de Proteção de Dados. Conforme a gente já comentou, ainda a gente pode destacar que existem outras semelhanças entre a Lei do Cadastro Positivo e a Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, a possibilidade de exclusão que a Lei do Cadastro Positivo trouxe e a Lei Geral de Proteção de Dados depois confirmou, essa solicitação de correção e esse acesso constante aos bancos de dados.
Então, ainda que o cadastro positivo ele seja criado de forma automática, o cadastrado vai possuir aí o direito de solicitar alteração, o cancelamento e, inclusive, solicitar eventual reabertura do cadastro, se for do seu interesse, né? Ainda é direito deste cadastrado esse acesso gratuito dessas informações, esse acesso claro, esse acesso fácil, ele não pode ter dificuldades para acessar esse cadastro, ou estar em uma linguagem completamente robusta, de difícil acesso para esse cadastrado. Inclusive, vai ser permitido ao cadastrado que solicitar uma concessão de crédito, uma eventual reanálise dessa decisão de crédito que deverá ser realizada por meios automatizados para confirmar ou modificar essa eventual negativa ou não concessão de alguns benefícios que talvez sejam interessantes para este cadastrado. Então, a Lei Geral de Proteção de Dados ela acabou trazendo ao nosso ordenamento brasileiro principais regras para esse uso e tratamento de dados pessoais no Brasil. O cadastro positivo e a LGPD trouxeram diversas previsões de como as informações pessoais elas podem e devem ser utilizadas. E a LGPD ela acabou trazendo que essa previsão de questões de uso de dados para fins de análise de crédito, prevendo inclusive como uma das hipóteses de tratamento expressa na lei, que não vai depender do consentimento do usuário, acabando que confirmando que as legislações elas coexistem entre si, né, de uma forma pacífica e complementar. Porque ao contrário do que algumas pessoas pensam, como a gente já mencionou, o consentimento ele vai ser uma das hipóteses. Então, o cadastro positivo ele não só está em consonância com a LGPD, como a própria LGPD previu no artigo 7º essa possibilidade de tratamento de dados para fim de proteção de crédito. Agora, nos encaminhando para encerrar, qual é o benefício deste cadastro positivo? O cadastro positivo, como mencionado aqui diversas vezes, ele vai garantir mais informações sobre as movimentações de crédito do cadastrado e, por óbvio, gerando aí uma maior oferta de crédito, porque essa lei do cadastro positivo e esse aumento de fontes que vão ser obrigadas aí a ceder dados, como a gente já comentou, as empresas de telecomunicações, de varejo, de água, de luz, dentre diversas outras, essas empresas, além de informarem as operações que foram parceladas, o que vão acabar gerando um risco financeiro, elas também vão precisar disponibilizar um histórico desses dados de pagamento das contas que já foram emitidas. Então, esse número relevante, né, esse aumento relevante no número de informações prestadas e disponibilizadas, ele vai representar um aumento gigante nesses dados e na formação deste cadastro, possuindo aí uma análise muito fática sobre este cadastrado, uma análise muito robusta sobre este cadastrado, o que por sua vez também vai poder significar aí um aumento gigante na oferta de crédito, uma redução em taxas, uma redução nas formas de pagamento, uma melhoria nas formas de pagamento e, obviamente, né, como vai acabar significando um aumento na relação de crédito no país. Uma relação de crédito versus PIB que vai
Aí, né, o que a gente tem de experiência de outros países que teve essa implementação desse sistema, com, né, essa análise do cadastro positivo, como o México, Chile, África do Sul, que tiveram essa aplicação e aumentaram o PIB do país versus essa relação de crédito, considerando que os dados eles vão permitir essa análise a partir das informações prestadas. Trazendo apenas alguns números aqui que a gente do direito foge dos números, são dados, segundo o estudo da International Finance Corporation, o cadastro positivo ele pode acabar representando cerca de 20% na relação do PIB por estoque de crédito no país. E uma redução de até 45% nos índices de inadimplência. Então, o cadastro positivo, além de permitir uma eventual melhora na proposta de crédito, considerando que essa análise ela vai conseguir ocorrer de uma forma mais robusta, garantindo aí tempos de pagamento maiores, taxas mais baixas, essa concessão ocorrer, porque a concessão de crédito eventualmente poderia ser algo burocrático, ela ainda vai nos conseguir analisar essa relação de solvência do consumidor, permitindo aí até uma redução, como mencionado, nos índices de inadimplência nos casos dessa concessão de crédito. Então, o cadastro positivo está aí, como a Lei Geral de Proteção de Dados. Cabe a gente cobrar a efetiva aplicação e usufruir dos eventuais benefícios que a lei promete nos trazer. Mas então, pessoal, o tema é extenso, poderia falar muito sobre ele com vocês, mas o nosso tempo é curto. De qualquer forma, eu agradeço o tempo de vocês e a participação na jornada. Agradeço a Jornada Internacional de Direito por abrir esse espaço para que a gente possa debater um pouquinho sobre os assuntos. Espero que tenha sido de bom proveito, que vocês tenham tido diversos insights aí. Desejo um bom dia a todos, um bom fim de semana e que vocês gostem e aproveitem muito essa jornada. Nos vemos por aí. Tchau, tchau! Olá, meus amigos e minhas amigas, participantes da 26ª Jornada Internacional de Direito de Gramado. Muito obrigado a todos que assistem este vídeo, muito obrigado à organização do evento, em especial ao meu amigo Jangrei Chaves, pelo convite, pela oportunidade em participar, em conversar com os participantes desta edição da jornada, que para mim é o evento mais completo, o melhor e maior evento jurídico do país. Eu tive a oportunidade em participar diversas vezes como acadêmico e hoje estou aqui do outro lado, podendo ser um dos palestrantes, podendo conversar com aqueles que nos assistem, que fizeram a sua inscrição neste evento. Muito obrigado de coração, então, a organização do evento e a todos, claro, que nos assistem neste vídeo, nos assistem neste momento. Permitam que eu faça uma apresentação rápida. Eu sou Luiz Diego Soares, sou advogado, formado na Universidade da Região da Campanha, na Urcamp, aqui mesmo na cidade de Bagé, Rainha da Fronteira, como nós chamamos, por ser fronteira com o Uruguai, no estado do Rio Grande do Sul. Sou também pós-graduado em processo civil pelo Centro Universitário Dom Bosco, no Paraná. Integro a Comissão Especial de Proteção aos Direitos dos Animais da OAB Subseção de Bagé e sou coordenador, agora licenciado, da Comissão de Legislação na mesma subseção da OAB. Bom, feito essa rápida apresentação,
Vamos começar a falar um pouco sobre o tema, sobre esse tema que, para mim, ele é muito importante, é um tema que eu acompanho há um bom tempo. Foi o tema do meu TCC lá, na época eu falei apenas sobre a questão de guarda, o título até era Animais Domésticos ao Fim da Sociedade Conjugal, Guarda ou Posse, era esse o principal teor do meu TCC, onde eu discutia a questão ainda sobre essas duas divergências aí que estava se iniciando naquela época. Eu me formei em 2015 e a gente tinha poucas decisões judiciais ainda, o judiciário era pouco acionado para discutir esse tema, e legislação, assim como hoje, não existia, mas se tinha dado um pontapé inicial ali um pouco antes, em 2011, com o projeto de lei 1058 do deputado federal Dr. Ubiali, de São Paulo. Ele apresentou um projeto onde discutia a regulamentação de visitas e a guarda de animais, e aquele projeto estava em tramitação naquela época e era o corpo principal, era a base principal do meu projeto, do meu artigo de conclusão de curso, do meu trabalho de conclusão de curso. As dificuldades, como eu disse, decisões judiciais eram pouquíssimas, eram raras no país. Doutrina praticamente não existia ainda, nós tínhamos ali, eu consegui utilizar, infelizmente até extravei, foi um livro que tratava sobre alimentos, da doutora Maria Berenice Dias, e nesse livro tinha um único parágrafo que tratava sobre alimentos para os animais, onde já se tratava isso aí, onde ela já lecionava sobre o tema neste pequeno parágrafo, falando sim da importância de se ajudar o cônjuge ou o companheiro que ficaria com os animais ao fim dessa relação. Então, foi a única doutrina, o único livro jurídico que eu consegui utilizar. Utilizei muito, sim, também material da própria medicina veterinária, porque eu fiz a abordagem acerca dos sentimentos dos animais para poder fazer o link, né, fazer a ligação sobre essa necessidade da relação afetiva entre os animais e os seus tutores, e a gente então pôde trabalhar sobre esse tema, sobre essa questão aí, envolvendo sim artigos da medicina veterinária. Também é um tema que eu acompanhei, venho acompanhando ao longo dos anos, sempre buscando estudar, e acabei, né, recentemente envolvendo na minha questão particular, no meu divórcio, onde, de forma consensual, de forma extremamente amigável, eu e a minha ex-esposa, nós acabamos dividindo a guarda dos nossos 10 cães, e a gente buscou a questão da relação que nós tínhamos com os animais, né? Cada animal ali a gente tinha um afeto maior, eu por um, ela por outro, nós levamos em consideração exatamente isso, para que nós pudéssemos dividir quem ficaria com quem, qual animal ficaria com os seus tutores. A gente, óbvio, por ser até uma relação consensual, não tratou a questão de alimentos, cada um ficou de responsável, mas nós abordamos sim a questão sentimental para decidir quem ficaria com cada um dos nossos animais. Bem, não tem como se abordar esse tema se a gente não fizer uma prévia, vamos dizer assim, das legislações que envolvem os animais no nosso ordenamento jurídico. Como o Código Civil, por exemplo, a legislação trata no artigo 82, lá sobre os bens móveis, os animais estão elencados ali. Então, a gente já sabe que eles ainda são tratados, existem diversos projetos de lei buscando modificar essa situação, mas eles ainda são tratados como coisas, como bens móveis. Isso, o artigo 82 do Código Civil é o que aborda isso, é o que dá essa regulamentação para eles. Porém, coisas, a gente tem que fazer esse paradoxo, coisas, quando são danificadas por terceiros, esse terceiro, ele vai responder penalmente, pelo Código Penal, no artigo 163, pelo crime de dano. E os animais, que também estão elencados em coisas, estão elencados como bens móveis, quando eles sofrem algum atentado, o autor deste atentado é punido pela lei dos crimes ambientais.
E aí é a Lei Federal 9.605, de 98, no artigo 32, que trata dos crimes de maus tratos aos animais. Ou seja, as coisas do artigo 82 do Código Civil são diferentes, são reguladas por leis diferentes. Os bens materiais, uma cadeira, por exemplo, uma mesa que é danificada por um terceiro, esse terceiro responderá pelo crime de dano no Código Penal. Se o animal, que é o bem móvel também, que está dentro do artigo 82 do Código Civil, se ele for sofrer algum atentado, o autor desse atentado responderá pelos crimes de maus tratos no artigo 32 da Lei Federal 9.605, de 98. Então, já se observa aí uma contradição, podemos dizer assim, na legislação que dá essa segurança e essa proteção aos animais. O artigo 32 da Lei Federal, inclusive, recentemente, sofreu uma alteração, e, ao meu ver, uma alteração muito benéfica. Foi alterado pela Lei 14.604, de 2020, onde deixou mais severa a punição. Os agressores, essa lei leva o nome de Lei Sanção, popularmente chamada de Lei Sanção, porque ela homenageia um cachorro da raça Pitbull que teve as suas patas arrancadas a facão por alguns bandidos, se eu não me engano, no estado de Minas Gerais. E aí, essa agressão, essa violência, fez com que fosse discutido isso no nosso parlamento, e acabou sendo criada a lei, sendo aprovada e o projeto sendo tornado lei, deixando mais rigorosa a punição, podendo ser, o agressor podendo ser preso por até 5 anos para quem praticar o crime de maus tratos. No meu ver, ainda é uma pena muito branda, mas já é um grande avanço na questão da punição. Mas eu digo isso, eu faço essa análise sobre essa questão da legislação aí que envolve os animais, porque é importante que a gente faça essa evolução também, acompanhando aqui na nossa conversa, faça essa evolução com relação às modificações no ordenamento jurídico que vem acontecendo e que estão por acontecer ainda nos próximos anos, aí nos próximos meses ou próximos anos. Nós temos, como eu disse, os animais eles são considerados coisas, né? São considerados bens móveis. E existe no parlamento também a discussão sobre a possibilidade de transformar, da criação de personalidade jurídica para os animais, para que eles passem ali a ser considerados entes, para ser considerados a ter a sua personalidade jurídica e ser considerados incapazes. Ou seja, essa é uma discussão que ainda está no parlamento, está em debate ainda, mas que é algo que provavelmente vai em breve fazer parte, sim, do nosso ordenamento jurídico, porque a gente sabe dessa evolução, como eu disse no início, dessa evolução, inclusive social, dos animais na relação com o ser humano. Os animais passaram a ser companheiros, a ter o seu lugar no seio familiar, a fazer parte da família, a ter todo o tratamento, diferente de quando era antigamente, quando os animais eles eram apenas questões financeiras, ou ser um guardião, como, por exemplo, os cães eram apenas considerados guardiães de pátio, guardiães de casa. Então, se tem essa discussão que está avançando, essa evolução social vem acontecendo, isso é inegável e não retroagirá, a gente não vê a possibilidade de retroagir, porque cada vez mais os animais estão presentes nas nossas casas, nos nossos lares e considerados, sim, parte da família. Aliás, isso é chamado de família multiespécie, né? Então, a gente tem essa evolução e tem esse projeto de lei, tem essas possibilidades na Casa Legislativa, no Congresso Federal. Então, é algo que a gente não tem muito como fugir desse debate, apesar de ainda ter muitas pessoas que são contrárias, que são rigorosamente conservadoras nisso aí e não aceitam esse tipo de evolução. A gente vê algumas posições aí que são rigorosamente contra e que vão sofrer muito ainda se for realmente aprovado isso aí. Então, a gente tem esse encaminhamento, tem essa
esse direcionamento para essa possibilidade dos animais adquirirem a personalidade jurídica e passarem a ser considerados incapazes. Bom, com relação ao principal, ao objeto do tema da nossa conversa aqui, feita essa introdução aí sobre a legislação que envolve o direito dos animais, a gente não pode deixar de tratar, de fazer a analogia com relação à questão de alimentos e guarda para os animais, com a questão dos alimentos e guarda para as crianças, para os seres humanos. Nós não temos a legislação ainda apropriada, adequada para essa discussão. Então, é necessário que se aproprie da legislação que regula a questão da relação dos seres humanos. A questão de guarda, e fazendo aqui, óbvio, vou ter que fazer esse apanhado, fazer essa fala sobre a guarda humana. A guarda, ela é dividida em 3 possibilidades, vamos dizer assim, que seria a guarda compartilhada, que ela é a predominante, a guarda que se aplica de forma prioritária no direito brasileiro, que a guarda compartilhada é aquela onde a criança fica sob a posse de um dos guardiães, um dos tutores, mas divide a responsabilidade, divide os direitos, divide as escolhas sobre o que vai aplicar para a educação, para a saúde daquela criança com o outro genitor, com o ex-companheiro, o ex-cônjuge. Há também a guarda alternada. Como diz o nome, essa guarda, ela alterna as responsabilidades, alterna a convivência da relação entre os pais, entre os ex-cônjuges, com a criança. A criança fica um período com o pai, um período com a mãe, e assim ela se faz, a alternância se torna, entra na classificação da guarda alternada. E a outra é a guarda unilateral. A guarda unilateral, é aquela quando não há possibilidade de relação entre os separandos, os ex-conviventes, né? Não há essa relação amistosa que impossibilita e que traz prejuízo também para a questão da convivência com o filho. Então, nesses casos, quando há essa impossibilidade dessa convivência e dessa relação entre os genitores, entre os separandos, os divorcianos, enfim, os ex-conviventes, a guarda unilateral é aplicada, onde um dos cônjuges, um dos genitores fica com a guarda da criança e o outro passa a ter o direito de visitação, passa a ter o direito sobre a convivência de forma mais regrada, de forma mais regulamentada. Então, essas são as 3 categorias, as 3 espécies de guarda que nós temos na legislação brasileira, e para fazer a analogia com relação aos animais, a gente não tem como fugir também dos mesmos critérios, das mesmas características aplicadas a essa guarda humana. A guarda dos animais, quando se faz a separação, e aí eu volto a usar o meu exemplo, que nós convivemos, a nossa questão foi extremamente litigiosa, então a gente foi muito fácil discutir isso, mas quando não há, vai ter que se aplicar a questão da guarda unilateral. E nesse caso é importante se analisar que pode ser aplicado, e na verdade vem muitas vezes sendo aplicado quando há discussão, através da comprovação. Por exemplo, a nota fiscal, se for um animal comprado, a nota fiscal está no nome de quem? A carteira de vacinação, os cuidados PET com o médico veterinário, quem é que leva, quem é que tem a documentação, quem é que está registrado ali naqueles cadastros dos médicos veterinários. Essas comprovações, elas são muito utilizadas para as decisões que vêm sendo aplicadas na justiça brasileira, quando há a questão da guarda unilateral. E isso a gente não tem muito
a não ser que sim, claro, possa ser utilizada a questão de uma análise técnica, de um exame de um médico veterinário, de uma equiparação, vamos fazer assim, de um assistente social, que um médico veterinário também faça uma examinação, uma verificação de que o animal possui mais carinho, mais afeto com aquele que não tem os documentos em seu nome. Pode-se acontecer e pode-se fazer a criação dessa prova, mas, em regra, o animal, quando se discute a guarda unilateral, a guarda é considerada e é passada àquele que possui a documentação comprobatória do carinho, dos cuidados e da atenção que dá para o animal, levar ao médico veterinário, levar a pet shop e, inclusive, a questão da nota fiscal da compra. Isso faz novamente aquela comparação que nós fizemos lá no início da nossa conversa sobre a questão do bem, né, do bem móvel, ou seja, o animal está sendo avaliado para a prova de com quem o animal vai ficar, a questão da nota, de quem comprou. Então, isso ainda é aplicado. E outra situação que é importante que a gente fale é que aquele que não ficar com a guarda do animal na questão unilateral, ele tem o direito a visitas, ele vai pleitear, ele pode pleitear essa situação e também será analisado pelo Poder Judiciário a visitação do animal doméstico que ficou com o outro cônjuge após o fim dessa relação. Então, isso também é discutido, ele também tem direito, e aí a discussão é praticamente a mesma que nós temos com relação à questão humana, a relação dos filhos, né? A gente não vai conseguir fugir disso aí enquanto não houver uma regulamentação, e mesmo que haja essa regulamentação, a regulamentação provavelmente será muito similar, muito próxima à relação humana, à regulamentação das guardas e da convivência humana, né, da regulamentação de visitas humanas. Então, a gente não vai conseguir fugir disso e nem tem o porquê fugir disso quando for aprovada a legislação, e eu tenho certeza que será em breve. Bom, feito esta questão da guarda, é importante a gente começar a falar também sobre os alimentos. Essa que talvez seja a questão mais próxima de nós termos uma uniformização, de nós termos uma possibilidade de termos uma base de como vai funcionar um regramento. A questão alimentar com relação aos animais, ao fim dessa relação, ela está próxima de ter uma decisão no STJ. O Superior Tribunal de Justiça iniciou agora, no mês de junho, a julgar um processo que vem do estado de São Paulo, onde um casal convivia em união estável, adquiriu 4 animais durante a união. E aí, ao fim da união, o convivente, né, o homem deixou esses animais, inclusive, pelo que eu estava lendo, deixou esses animais em um sítio e abandonou. Então, ela entrou na justiça, ganhou direito, pegou os animais para ela, né, foi buscar os animais, entrou na justiça, ganhou o direito a uma indenização, mas aí é um outro assunto, mas importante comentar, ganhou o direito a uma indenização de R$20 mil referente ao abandono desses animais por parte do ex-convivente, e a ex-convivente ganhou também o direito a uma pensão de R$500 mensais. Ele recorreu e o STJ está analisando, está julgando, começou a votação já para tomar a decisão, e nós tivemos aí a questão de 2 votos que foram divergentes, né? O primeiro voto, eu até anotei aqui, me permitam fazer a leitura, o primeiro voto foi do ministro Ricardo Villaboas Cueva, que ele afirmou que o cuidado com os animais, ele tomou a decisão e votou favorável ao pensionamento, ele tomou o cuidado de, em seu voto, dizer que a criação desses animais, a relação deles, é algo dispendioso, é algo que gera, sim, um gasto muito grande, e esse gasto foi adquirido na previsão da relação,
não foi adquirido somente por um dos cônjuges e os cuidados dele, a questão de sobrevivência desse animal dependendo só de um dos cônjuges. Não, ele foi adquirido na convivência, na constância da união, então os dois são responsáveis por isso. Ou seja, ele fez a mesma analogia do filho. O filho nasceu, o filho não tem responsabilidade só de um dos pais, o filho é responsabilidade dos dois. E os animais, ele coloca aí sim, claro, fazendo aquela diferenciação entre a questão de o animal ainda ser considerado um bem móvel, ele traz que o animal foi adquirido dentro da relação, os dois são responsáveis. Há sim uma relação muito, um dispêndio muito alto, e se necessita que o ex-cônjuge que ajudou a adquirir mantenha o sustento desse animal durante e após a dissolução dessa união. Já o ministro Marco Belisi, ele divergiu, ele disse que não seria possível fazer esse pagamento porque os animais, eles são bens móveis, então a relação, ela não é do direito de família, ela é uma relação de patrimônio, de propriedade, e não do direito de família, que é a relação alimentar. Então, ele divergiu nesse voto, ele acha que não é possível fazer o pagamento da pensão alimentícia a ex-convivente, por parte do ex-convivente, e aí, então, ele votou contrário à concessão desses alimentos. Esse julgamento foi suspenso porque a ministra Nancy Andrighi pediu vista, né? Então parou o processo, parou o julgamento, suspendeu, e aí nós não temos a decisão, ainda faltam 3 votos para que a gente possa concluir essa questão alimentar. Mas, meus amigos, para a gente já ir encaminhando para a finalização deste tema, nós não temos a possibilidade, ao meu ver, de fugir desta regulamentação, desta condição, dessa inovação, aí, vamos tratar assim, para o ordenamento jurídico brasileiro. Os animais terão que sofrer, terão que receber, melhor dizendo, essa legislação, esse abrigo legislativo, e isso se tornará muito comum em breve, já faz parte do nosso dia a dia na questão no Poder Judiciário, no trabalho nas ações, mas vai se tornar algo que vai ser comum e vai ser amparado pela legislação, não tenho dúvidas disso. E há sim essa discussão aí que nós abordamos também no começo da fala, sobre a questão da personalidade jurídica dos animais, que é algo que está aí pipocando no legislativo, o debate é muito grande, há se formando aí a questão de acordo porque tem a preocupação com relação ao cunho comercial. Os animais, principalmente a questão da pecuária. Então, a discussão é nesse sentido. A abordagem está se tratando para o fim da questão se tornar apenas a questão dos animais domésticos e os animais selvagens. E os animais de pecuária ficariam fora desse abrigo legislativo. Então, meus amigos, eu espero que eu possa ter contribuído com esse tema para vocês, seja algo que desperte aí a intenção do estudo, que vocês possam buscar mais informações. Foi uma humilde contribuição que eu espero ter dado a vocês aqui, mas principalmente que eu possa despertar aí em vocês a possibilidade de buscar mais conhecimento sobre esse tema, que sim, vai fazer e vai ser muito comum no nosso dia a dia. Em breve, para alguns já mas vai ser para todos os operadores do direito que trabalhem com a questão da área de família, porque isso vai vir para o direito de família, está bem? Para finalizar, reitero os agradecimentos iniciais e peço que vocês me sigam aí nas redes sociais, bem fácil de achar, Luiz Diego Soares em todas as redes sociais. Então eu peço que vocês me sigam, compartilhem, curtam meus conteúdos aí, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, enfim, a gente está em todas as redes sociais, e eu ficaria muito grato se tivesse a companhia de vocês nos meus
conteúdos publicados. Tá bem, meus amigos, minhas amigas? Muito obrigado, desejo um excelente evento a todos. Até a próxima.
próxima.